Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo a mais um vídeo da nossa escola de física. Vídeo de física todo dia. Não deixe de dar aquele likezinho, não deixe de se inscrever aqui no canal para você ficar antenado em tudo que a gente posta de física e de conteúdo de física. A gente está com uma sequência de vídeos de mecânica. Estamos começando desde o básico. E no último vídeo, vou deixar aqui em cima da minha cabeça, no último vídeo a gente viu o conceito de movimento retilíneo uniforme. Nesse vídeo a gente vai ver de forma simples, de forma rápida, como é que é a representação gráfica do movimento retilíneo uniforme, através da função horária da posição que nós vimos também no vídeo anterior. Então, sem enrolação, de olho na tela. Olha só então, nós vimos que no movimento retilíneo uniforme, a gente tem condição de demonstrar a posição, o posicionamento do corpo através da função horária de posição, que diz posição S igual posição de início, ou seja, de onde ele partiu, mais a sua velocidade sempre constante vezes o tempo transcorrido. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Por que eu sei que isso é uma função de primeiro grau? Porque a variável aqui, a variável é o tempo e o expoente dela aqui é 1. Uma função de primeiro grau é representada graficamente por uma reta. E essa reta ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo. Então vamos representar aqui num gráfico posição por tempo, uma reta para cima, e vamos fazer aqui também uma reta para baixo, gráfico posição por tempo. Então esse gráfico nosso, ele pode ser uma reta para cima e ele pode ser uma reta para baixo. Como é que a gente lê um gráfico posição por tempo, que é uma reta para cima ou uma reta para baixo? Vamos lá, alguns pontos importantes. Esse ponto aqui, onde a reta encontra com o eixo vertical, isso aqui é a posição de início, tá? Isso aqui é a posição inicial. Então, o número que tiver aqui, ó, o número que tiver aqui significa o local, de onde o objeto saiu. É esse S0 aqui, ó. Tá? É esse S0 aqui. Se a reta estiver para cima, significa que esse valor de velocidade que o nosso corpinho tem, e vamos lembrar que é um valor sempre constante, em linha reta, com velocidade constante, se a reta estiver para cima, significa que o nosso corpinho tem velocidade positiva, ou seja, esse gráfico aqui, ele representa, se nós pegarmos aqui uma trajetória, vamos colocar aqui algumas posições, posição 0, 1, 2, 3, etc. Nós temos aqui um objeto qualquer. Esse gráfico representa, então, um objeto com velocidade positiva. Nosso objeto está indo para o lado positivo da trajetória. Esse movimento tem nome. Ele é chamado de movimento progressivo. Agora, se a reta estiver para baixo, significa que esse valor de velocidade aqui é negativo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, ó. Vamos colocar aqui algumas posições, 0, 1, 2, 3, ou etc. Vamos desenhar o nosso carrinho aqui na nossa trajetória. Significa que ele está indo para o lado negativo da trajetória. Esse movimento também tem nome. Esse movimento com velocidade negativa, ele é chamado de movimento retrogrado. Então, o movimento progressivo é aquele movimento que
Com o passar do tempo, repara aqui, ó, com o passar do tempo, opa, peraí. Com o passar do tempo, o nosso objeto, o nosso móvel, ó, com o passar do tempo, ele alcança posições cada vez mais positivas. Ele está indo para o lado positivo da trajetória, um movimento progressivo. Agora, já com a reta para baixo, olha o que essa reta está nos mostrando. Que à medida com que o tempo passa, ó, o tempo está passando, repara que o tempo avança e o nosso objeto está indo para o lado negativo da nossa trajetória. Então, bateu um olho no gráfico posição por tempo, viu que é uma reta? Saiba que isso é um movimento retilíneo do tipo uniforme. O ponto de encontro da reta com o eixo vertical significa a posição de início. O número que está aqui, ó, que eu representei por verde, significa a posição com que o objeto começou o seu movimento, de onde ele começou o movimento. Movimentos com velocidade positiva, reta para cima, são chamados de progressivos, e movimento com reta representado por uma reta para baixo é chamado de movimento retrógrado. Aqui não tem nada a ver, toma cuidado para você não usar essa terminologia, mas movimento progressivo e movimento retrógrado não tem nada a ver com ir para frente ou ir para trás. Isso é uma coisa que muito aluno confunde. O fato de um objeto estar no movimento progressivo significa que ele está indo para frente. E no movimento retrógrado quer dizer que ele está indo para trás, que ele está voltando. Isso não tem nada a ver, tá? Eu posso estar muito bem no movimento progressivo, indo para o lado positivo da trajetória e voltando. Posso, não tem nada a ver. Vamos imaginar, meu trabalho está aqui, aqui é onde fica meu trabalho, aqui é onde fica minha casa. Olha, dá 6 horas da tarde, eu estou voltando. Então, progressivo pode ser voltar. Então, não use esse termo ir e voltar, tá? Simplesmente progressivo indo para o lado positivo, retrógrado indo para o lado negativo. É isso que importa. E como que eu represento a velocidade nesse tipo de movimento? Olha, a velocidade ela deve ser constante. O movimento retilíneo uniforme tem esse nome. Uniforme tem esse nome uniforme justamente porque a velocidade ela é constante o tempo inteiro. Então, o tempo passa e por mais que o tempo passe, a velocidade não muda nunca. Não muda nunca. E como é que eu represento graficamente a velocidade no movimento desse? Ela é uma reta. Repara que com o passar do tempo, eu tenho um valor único de velocidade. Nossa, isso aqui deveria ser uma reta, né? Uma reta horizontal. Mas estou fazendo a mão livre, vai ficar bem meio ruinzão aqui. Mas vamos lá. Olha, uma reta horizontal constante, positiva, ou uma reta horizontal constante, sempre negativa. Nós vimos que a velocidade pode ser positiva ou pode ser negativa, tanto faz, né? Aqui, velocidade positiva, o movimento progressivo, aqui é uma velocidade negativa, movimento retrógrado. Vamos lembrar que a origem dos eixos está aqui, ó, né? Tá um zerinho aqui, ó. Um zerinho aqui, tá? Um zerinho. Então, graficamente, para representar a posição é uma reta, que pode ser para cima ou para baixo. E para representar a velocidade, uma reta na horizontal, que pode ser positiva ou negativa, porque a velocidade pode ser positiva e pode ser negativa. Agora, a dica mais importante do dia. Anote isso aqui, vou inclusive colocar um coraçãozinho aqui, porque isso aqui é a coisa mais importante da vida forever. Ó, vamos escrever aqui, ó, no gráfico, velocidade por tempo, a área vale não, vamos mudar a palavra, a área é numericamente
igual ao deslocamento. Isso aqui é sensacional. Isso aqui eu vou colocar não satisfeito. Isso aqui é tão importante. Não satisfeito. É tão importante. Eu vou desenhar uma flor, uma florzinha aqui, ó. Isso aqui é foda demais, tá? Presta atenção nisso daqui. No gráfico, velocidade por tempo, e aí qualquer gráfico. Não precisa ser uma reta igual essa aqui. Num gráfico, velocidade por tempo, a área significa deslocamento. Então, olha só. Vamos imaginar que a questão nos mostrou um gráfico, velocidade por tempo, e me mostrou lá a seguinte situação. Olha, tem esse objeto aqui andando com essa velocidade constante. Ele andou até aqui, ó, durante esse intervalo de tempo. Que tanto que ele andou? Quantos metros ele se deslocou? Você vai vir aqui, ó, você vai calcular a área desse retângulo. Essa área aqui, ela é numericamente igual ao deslocamento. Pode ser um gráfico diferente, não importa. Por exemplo, pega um gráfico de velocidade por tempo. Aqui, ó. Meus eixos estão meio tortos porque eu estou fazendo isso à mão, tá, gente? Pega um gráfico de velocidade por tempo. Está inclinado assim, ó. Esse gráfico está te mostrando que com o passar do tempo a velocidade do carro está aumentando. O cara está com um pezão no acelerador. Se eu quiser saber que tanto que ele andou nessa aceleradona aqui, ó, nessa arrancada, você vem cá e calcula a área desse trapézio. A área desse trapézio, essa área aqui, essa área é numericamente igual ao deslocamento. Então, não importa o jeito do gráfico, em todo gráfico, velocidade por tempo, se você calcular a área entre a curva e o eixo horizontal, essa área significa deslocamento, tá? Isso é importantíssimo nos gráficos de movimento. Então, o que nós vimos aqui? Representação gráfica do movimento retilíneo uniforme. Num gráfico posição por tempo, esse gráfico é uma reta que pode ser para cima ou pode ser para baixo. Velocidade positiva, reta para cima, se chama movimento progressivo. Velocidade negativa, reta para baixo, se chama movimento retrógrado. Representação gráfica da velocidade nesse tipo de movimento, ela é sempre constante, então é uma reta horizontal, sempre positiva ou sempre negativa. E detalhe importante, sempre num gráfico de velocidade por tempo, se eu calcular a área entre a curva do gráfico e o eixo horizontal, essa área significa deslocamento, significa quantos metros o nosso objeto, o nosso móvel andou. Então essa foi a nossa aula sobre representação gráfica do movimento retilíneo uniforme. Viu? Não tem dificuldade nenhuma, não tem nada muito cabalístico, nada muito esotérico. É extremamente simples, mas física é fácil demais no fim das contas, certo? Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever. Vídeo todo dia. Valeu!